Então, nós vamos continuar aqui falando sobre a lealdade, né? Quantos estão gostando dessas ministrações? Forte, né? Hoje, semana passada, a gente não ministrou sobre isso aqui, porque nós tivemos ceia aqui, né? Mas na última ministração, nós falamos sobre desenvolver uma cultura de lealdade, né? E domingo de manhã lá já começou uma palavra nova, né? Porque inverteu agora, então, domingo de manhã, o que nós estamos ministrando hoje aqui foi ministrado domingo de manhã lá, né? Então, domingo que vem já vai ser lá uma outra palavra nova, e segunda-feira que vem aqui vai ser uma outra palavra nova, né? Então agora lá está sendo primeiro, né? Ok? Então hoje vamos continuar falando sobre lealdade. Nós falamos sobre como a gente desenvolve nos últimos dias uma cultura de lealdade, né? E hoje nós vamos caminhar um pouquinho sobre algumas lições, mais algumas lições sobre a lealdade. Nós falamos muito sobre deslealdade, né? Nas aulas passadas. Hoje nós vamos falar mais sobre a lealdade. Então, 7 lições sobre a lealdade. A primeira lição, você que está anotando aí: lealdade requer convicção plena. Lealdade requer convicção plena. Lealdade requer convicção plena. Então, para você ser leal e desenvolver essa cultura de lealdade numa igreja, numa organização, num grupo, numa célula, qualquer lugar que você participe, você precisa estar convicto, convencido plenamente a respeito daquele lugar que você está. Você não pode ter dúvida sobre aquele lugar, você não pode ter dúvida sobre as pessoas, especialmente sobre as pessoas que dirigem aquele lugar. Sempre você está numa célula, você tem que, para você desenvolver uma cultura de lealdade no teu coração, você tem que estar convencido de que aquela pessoa que é o líder é uma pessoa que você pode confiar. Se você tem dúvida sobre isso, você tem que trabalhar isso. Porque a lealdade, um dos pilares da lealdade é a confiança. Então, se eu não desenvolver uma confiança naquela pessoa, não conhecer profundamente essa pessoa, dificilmente eu vou poder confiar plenamente. Então, você deve estar convicto a respeito de qualquer coisa na qual você está envolvido. Então, por exemplo, para ser membro comprometido de uma igreja, de uma célula, de um discipulado, você precisa estar seguro, né, de que as pessoas que frequentam aquele lugar, especialmente os líderes, são pessoas de Deus. Imagine, vamos pegar aqui na comunidade, você está frequentando a comunidade, você desconfia dos pastores. Entendeu? É complicado, porque você não vai crescer, então você tem que estar, nós vamos ver para frente como é que você desenvolve isso. Então você tem que estar seguro. É a mesma coisa um casal, o marido tem que estar seguro que a esposa é uma pessoa confiável, e a esposa tem que estar seguro que o marido é confiável. Aí a lealdade se desenvolve, e isso vem através, nós vamos ver para frente, de um relacionamento, de um conhecimento. Então a primeira coisa, para você desenvolver uma cultura da lealdade dentro de uma igreja, dentro de qualquer lugar que você participar, você tem que ter uma convicção plena sobre aquele lugar que você está frequentando. Ou seja, se você pretende ser leal a essas pessoas, você deve estar convencido, seguro a respeito dessas pessoas. Como você iria ser leal a uma pessoa que você não confia ou não conhece o caráter? Concorda comigo? Como é que você vai ser leal a alguém que você não confia, você não conhece o caráter dessa pessoa? Por isso você tem que conhecer, né? Quem é essa pessoa, o caráter dela,
né? Isso vai ajudando você a desenvolver essa cultura de lealdade. Especialmente em relação à igreja e aos pastores e aos líderes. Você sabe que hoje, irmãos, não é hoje, sempre foi assim, nós vamos para frente, né? Eu estava lendo ontem, o apóstolo Paulo acusavam ele de roubar as pessoas, etc. Todo Jesus também. Mas hoje parece que é mais forte, né? As pessoas, especialmente no mundo, eles olham para a igreja evangélica, para os pastores, e a maioria fala que os pastores, né? Então, imagine você, se você não tiver convicção de que a igreja que você está, as pessoas são sérias, se você tiver dúvida sobre isso, como é que você vai desenvolver uma cultura de lealdade? Então, por isso você tem que conhecer essas pessoas, você tem que conhecer o caráter deles, né? Então, muitas pessoas, às vezes, né, até por maus exemplos, né, os líderes religiosos são taxados de vilões, aproveitadores. Então, você precisa conhecer a pessoa. Eu me lembro que, e é bom que o Márcio está aqui hoje, que há uns anos atrás eu recebi um dinheiro lá de um processo que eu tinha no fórum, e eu fui e comprei um carro. O Márcio até me acompanhou, nós fomos lá na Citroën e comprei um Peugeot, quase novo, né? Paguei à vista, e naquela época surgiu um boato, porque foi bem na transição das eleições do Vosgrau, e levantaram um boato na cidade. Se você ouviu falar isso, que os pastores, alguns pastores, cada um ganhou um carro do Vosgrau. E uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim: pastor Renato, ela falou, eu sei que você não ganhou esse carro do Vosgrau, mas as pessoas estão falando por aí, que cada pastor que apoiou o Vosgrau, orou por ele, ganhou um carro dele. E foi justamente naquela época que eu tinha comprado o carro. E quem falou isso, irmão, não é pessoa do mundo, não. Uma pessoa de uma outra igreja, cujo pastor não participava da reunião dos pastores. Você pode imaginar um negócio desse? Daí, isso saiu. Então, imagina se a Francine desconfiasse de mim. Se ela pensasse, mas será mesmo como o pastor Renato, né? Entende? Então, você tem que saber, você tem que estar convicto. Porque, gente, essa semana, sexta-feira passada, eu fui num lugar aí, com algumas pessoas da sociedade, e uma pessoa dentro do carro, daí nós estávamos comentando, ele começou a falar sobre o pastor da igreja. E ele me conhece, ele era advogado, conhecia. Daí ele começou a falar de um pastor aqui da cidade. Eu falei, cara, você não sabe o que você está falando. Não, eu sei. Eu falei, você não sabe, eu conheço ele, eu sei da vida dele. Não, mas falam por aí que é isso e isso. Eu falei, cara, mas como é que você vai reproduzir um negócio que você não sabe? Não, daí foi engraçado que até nós encostamos aqui, eu tinha de carona com eles, né? E eu estava aqui com o carro do pastor Moacir, né? A hora que nós chegamos aqui, daí o outro cara que estava comigo assim, junto com a gente, falou, esse carro aí, ó, pastor Renato, isso só anda para disfarçar. As caminhonetonas dele estão tudo na garagem, eles não usam. Entende? Então, gente, você tem que estar convicto. Quem é as pessoas que você, né, se você confia? Então, se você tem desconfiança, você não conhece o caráter dessas pessoas, você vai balançar, gente. Como é que você vai ser fiel se você ouve essas coisas, né? Porque isso sempre teve, vai ter, e a gente vai ver aqui na palavra, isso aconteceu, né, com Jesus, com os discípulos. Isso aconteceu com Jesus e com Paulo e outros. Por exemplo, lá em Lucas 23, 2, olha o que diz Lucas 23, 2. As pessoas começaram a acusar Jesus. E começaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Olha só o que falavam de Jesus. Falaram assim, olha, as pessoas, esse Jesus aí, ele está subvertendo a nação inteira. Ele proíbe, ele fala que não tem que pagar imposto. Jesus nunca falou isso, pelo contrário. E ele está dizendo que ele quer tomar o lugar do César, do rei. Então acusaram Jesus de sonegador de imposto, de tumultuar uma nação, né?
ensinando o povo, né? Diz que Jesus estava ensinando o povo a sonegar imposto, afirmando, né, ser um rei, querendo tomar o lugar de César, ensinando divisão ao povo, né? Então, tudo isso Jesus enfrentou. Lucas 11:15. Alguns disseram, Lucas 11:15, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Imagine, né? Acusaram Jesus, né, de expulsar demônios por um demônio. Então, imagine para os discípulos, cara, se os discípulos não conhecessem Jesus, né, não andassem com Jesus, não conhecessem o caráter de Jesus, o que eles se podiam botar em dúvida, né? Então, acusaram Jesus também de tudo isso, né? Então, Jesus foi acusado de expulsar demônios por Beelzebu, que era o chefe dos espíritos malignos. Lá em Atos 24, 5 e 6. Atos 24, 5 e 6. Olha só o que falaram de Paulo. Diz assim, ó, verificamos, olha só o que falaram. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Atos 24, 5 e 6, amém? É isso aí, né? Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos, e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Então veja, Atos 24, 5 e 6. Paulo foi acusado de ser um perturbador, um promotor de tumultos, um líder de uma seita que promovia discórdia. Então, gente, cara, você deve ouvir um monte aí fora, não é? Agora o pior é quando você ouve dentro de irmãos. Você ouvir lá do mundo, o cara que conhece Jesus, é uma coisa, né? Mas você tem que estar, então a gente tem que estar bem convencido, porque isso daqui já acontecia, né? Então, haverão pessoas que sempre vão falar mal, querido. Vão tentar denegrir a imagem do seu líder, ou dos seus líderes. Por isso, você precisa os conhecer bem, e estar convencido de que são pessoas confiáveis. Porque só assim você não vai dar importância aos falatórios, né? Você não vai dar importância. O cara vem falar assim, eu conheço, né? Então, vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, o que faz? Nós temos um relacionamento com nossos líderes, nossos, né, líderes de célula, discipulador, para que quando essas pessoas forem colocar em xeque a vida deles, você não fique em dúvida, você possa permanecer fiel, né? Então, seja plenamente convicto, de modo que quando as acusações e desafios e provas virem, você será capaz de permanecer fiel. Você tem que estar convicto, porque senão, você está entendendo? Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa pessoa, do ministério em que você está, não permaneça com a dúvida. Vá até a pessoa que está sendo acusada, ou até o líder, e para checar a situação. Então veja bem, querido, a pior coisa é você permanecer em dúvida. Então vá lá perguntar, né? Então é importante, se você tem dúvida do seu líder, do teu discipulador, ouviu alguém está falando mal do teu discipulador, do teu líder, atentou contra o caráter dele, a moral, a idoneidade dele, chega nele e fala, particular, meu querido, eu não duvido de você, mas estou falando isso. Você está entendendo? Porque você não pode permanecer com essa dúvida em relação aos pastores, à igreja, tudo. É importante isso, né? Porque isso vai ajudar a gente manter uma lealdade. Lá em Mateus 12, 30, tudo dentro desse contexto, Jesus estava ouvindo todas essas acusações contra ele, e daí ele chegou e falou, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E é verdade. Isso em tudo, cara, dentro de uma empresa, dentro de né? Mas muito mais dentro da igreja, que é um organismo espiritual, corpo de Cristo. Claro que o diabo vai querer sempre trazer essas confusões, sempre ele vai querer minar essas coisas, né? Então, Jesus falou justamente isso quando ele estava acusando. Então, a primeira lição é você estar convencido
né? Você ter uma convicção plena sobre onde você está, né? Segunda lição, que vai te ajudar a ser leal. Sua lealdade deve ser com uma autoridade mais alta. Como assim? Nós vamos explicar. Sua lealdade deve ser com a autoridade mais alta. Numa organização como a igreja, especialmente quando ela vai crescendo, né? Sempre haverá um número de autoridades. Pastores, líderes de departamento, líderes de célula, discipuladores. E você pode observar, e sempre vai ter uma hierarquia dentro dessa organização da igreja, fora também, mas especialmente estão falando da igreja, a quem você deve submeter. Então você sabe que você não deve submeter só ao pastor principal, existem várias pessoas que estão sobre nós. Agora, isso é importante esse princípio, a lealdade numa igreja, ela tem que ser primeiro para a pessoa que tem autoridade maior, né? Nós vamos ver por que isso, né? Então a lição aqui é esta: se a questão de lealdade surgir, sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Está entendendo? Então, vamos exemplificar aqui. Qual é a nossa mais alta autoridade na comunidade? Pastor Moacir. Aí, de repente, né, surge uma questão da vida do pastor Moacir, digamos assim. Ou da vida de um outro líder. Vocês estão lá com vários líderes. E você pensa assim, puxa, eu vou ser leal para com o Mauri, que é o meu líder de célula. E ele está pondo em xeque a vida do pastor Moacir, etc. Quem será que eu tenho que ser leal? Aí é uma lição importante, nós vamos ver para frente, isso é bíblico. Nós temos que ser da mais alta autoridade. O que ele tem que fazer? Nesse caso, ele tem que ir direto lá. Ele tem que ir direto conversar e ver. Por quê? Porque a autoridade mais alta, né? Nós vamos ver já os textos aqui, ó. Então a lição aqui é essa: porque ele é o cabeça de comando da autoridade, assim ele é o primeiro que merece lealdade. Por quê, querido? Porque ele também é o primeiro a prestar conta, querido. Então a gente pensa assim, não, mas esse negócio só... Não, gente, é uma rua de mão dupla. Ele tem que ser a primeira pessoa a receber a autoridade, a ser, né, respeitado. A lealdade tem que ser com ele por primeiro, mas ele é o primeiro a prestar conta diante de Deus. Então a responsabilidade é maior, aumenta, né? Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse isso: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo era a autoridade maior, ele era leal com Cristo, ele imitava Cristo, e Paulo estava dizendo: sigam-me enquanto eu estiver seguindo a Cristo. O dia que eu parar de seguir a Cristo, você para de me seguir. Por quê? Porque Cristo é a maior autoridade. Se eu estou seguindo Cristo, e você parar de me seguir, você está sendo desleal até com Cristo. Quantos estão entendendo? 1 Coríntios 11:1. Então Paulo estava falando nesse sentido, né? Enquanto estiver seguindo a Cristo, você permaneça leal. Ou seja, nesse caso, a lealdade com maior autoridade era de Cristo. Então isso é importante de entender. Então a lealdade deve ser com a mais alta autoridade. Segunda lição. Terceira lição. Uma pessoa leal não encobre informação. Uma pessoa leal não encobre informação. Uma pessoa leal é franca com o seu líder, seu pastor, o líder, a respeito de qualquer coisa que esteja ocorrendo e que ameace o corpo de Cristo. Então imagine, gente, veja bem como é sério esse negócio da lealdade. Você é líder de uma célula, de estado discipulado, você está na igreja. De repente, você fica sabendo que no meio da igreja, de um lugar, de uma célula, sei lá o quê, tem pessoas denegrindo a imagem da liderança, minando a igreja. Se você é uma pessoa leal, o que você vai fazer?
Você vai lá para a autoridade maior e vai dizer, ó, meu querido, está acontecendo isso. Por que você tem que fazer? Não, mas eu sou fofoqueiro, pastor. Não, querido, você não é fofoqueiro. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está detectando um mal no corpo. Você tem que corrigir isso. É igual você, o teu dedinho mingo lá está apodrecendo. Você fala, não vou, o problema é desse dedinho mingo. Mas ele vai afetar o corpo inteiro, está entendendo? Então, é importante a gente entender esse tipo de coisa, né? Sempre obedecendo essa cadeia de autoridade, né? Então, se você, perceber que alguém esteja semeando contenda, deverá comunicar imediatamente sua autoridade, seu líder, seu pastor, seu discipulador, sempre obedecendo essa cadeia de autoridade, como a gente já viu na lição anterior. Há muitos exemplos na Bíblia a respeito de pessoas que não esconderam informações. Algumas delas conduziram a grandes revelações e bênçãos. 1 Coríntios 5:1. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse lá, 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, ou seja, como é que o apóstolo Paulo ficou sabendo que tinha esse problema de fornicação na igreja? O Espírito Santo falou para ele? Não, gente. Revelaram para ele, pessoa da própria igreja. Chegou e falou, Paulo, te fala um negócio, nossa igreja aqui, o povo, tem gente aqui fornicando, cara. Alguém falou para ele, isso estava trazendo uma ameaça ao corpo de Cristo, isso estava trazendo um pecado que contamina o corpo de Cristo. É isso? 1 Coríntios 5:1? Amém? É isso aí? Então, Paulo não tinha uma palavra de conhecimento ou revelação sobre a extensão da imoralidade que estava acontecendo na igreja. Alguém relatou isso a ele. Então, nós não teríamos todos esses ensinamentos de 1 Coríntios 5 se alguém não tivesse falado para Paulo, querido. Então, se você sabe, eu não vou falar. Se você sabe, por exemplo, no corpo de Cristo, nosso bem, mas não é fofoca, pastor. Não é fofoca, querido. Você não precisa falar para todo mundo, você vai falar para a tua autoridade. Você está entendendo? Você chega para a autoridade, teu líder de célula, teu discipulador, o pastor. Pastor, está acontecendo isso na igreja. Tem aquela família, aquele fulano e tal, aquelas pessoas estão se comportando dessa forma. O líder, o pastor, ele vai saber trabalhar, ele vai checar isso, para poder resolver a situação. Quando está entendendo? Né? Por quê? Porque senão você está sendo conivente, querido, com um pecado que está contaminando você também. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Isso não é ser leal com o corpo de Cristo, com as autoridades. Outro texto também, no versículo 11, de 1 Coríntios 1, versículo 11. Observe como outra família relatou a Paulo sobre alguns acontecimentos na igreja. 1 Coríntios 11, 1. Ele diz assim, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Ou seja, estava havendo divisão. Pessoas dentro daquela igreja estavam querendo causar divisão. Essa família de Cloé foi leal a Paulo. E eles chegaram para o apóstolo Paulo e falaram, Paulo, deixa eu te falar um negócio. Tem pessoas aqui no nosso meio que estão promovendo divisões. Então, gente, não sei se você está captando a mensagem, amém? É o primeiro mesmo capítulo, né? Oi? 1:11. Eu falei 11:1? Então é 1:11. Entende, irmãos? Então isso não é fofoca, querido. Isso é um relato piedoso que visa preservar o corpo de Cristo e mostra lealdade com as autoridades, querido. Você está entendendo? Você está ameaçando o corpo de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Talvez esteja pensando, pastor, mas se eu contar, vão me chamar de fofoqueiro. Gente, é o corpo de Cristo que está sendo ameaçado. Você está sofrendo com isso, porque o pecado que eu cometo afeta você, o pecado que você comete afeta a mim, afeta todo o corpo, é um corpo. Quantos estão entendendo? Então, aqui a gente vê claramente que essa família chegou para Paulo e falou, olha, Paulo, ela não saiu semeando para todo mundo, ela chamou para a autoridade.
Ó, Paulo, a situação é essa. O que você vai fazer? Eu não sei, mas a situação é essa. Outro exemplo, claro, lá em Esther 2, 21, 22. Você sabe que Mardoqueu, né, que era o tio da Esther, ele tinha sido sentenciado à morte. Esther 2, 22, 23. Houve uma conspiração dentro do palácio. Lembra disso? Amã, que era o braço direito do rei Assuero, ele odiava os judeus. Ele queria acabar com todos os judeus. Ele era um capeta lá, né? Aliás, esse cara era da linhagem daqueles caras lá, ele que sobrou, dos Amalequita. Era um Amalequita. E ele queria destruir todo o povo judeu. Inclusive ele queria, né? E ele fez uma conspiração lá para matar o rei Assuero. O Mardoqueu, né? E o próprio rei. Aí o que ele fez? Mardoqueu, ele relatou esse fato. Veja lá, Esther 2, 21 e 22 diz assim: Bigtã e Teres procuraram pôr as mãos no rei Assuero, e veio isto ao conhecimento do Mardoqueu, e ele fez saber ao rei. O que ele fez? Ele escreveu, ele relatou isso nas crônicas lá. Um dia o rei, né, não conseguia dormir, começou a reler os arquivos, e achou aquele negócio. Opa, tem um relato aqui, ó. Tem gente dentro do palácio aqui que quer me matar. E Mardoqueu revelou isso, né? E você sabe o que aconteceu. Ele né, acabou salvando a vida de todo aquele povo. Então, uma revelação provou que Mardoqueu era uma pessoa leal. Então, quando você sabe de alguma coisa ruim, e você sonega essa informação, você não passa isso para o teu líder, para o teu discipulador, sabe qual é a impressão que dá, querido? É que você está concordando com aquilo. Concorda? É ou não é? Poxa vida, você sabia? O José sabia tanto tempo lá que estava acontecendo um baita num pecado lá, a gente não sabia. Ô José, mas por que você não falou? A impressão que dá é que você também está concordando com aquilo. Então, queridos, a lealdade faz parte disso. Então, o relatório piedoso pode salvar a vida de uma igreja inteira. Quantos estão entendendo o que estou falando? A importância disso, da gente, né, desenvolver essa cultura de lealdade, né? Quarta lição: a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Isso é importante. A lealdade, ela se baseia em princípios e não em emoções. O que significa isso? Significa, querido, que decisões baseadas em emoções sempre não tem consistência nenhuma. Você tem que decidir um negócio por princípio e não por emoção. Mas puxa vida, mas o Márcio, ele fez tudo aquilo, mas ele é meu amigo. Eu contar para o pastor, para o líder dele, poxa vida, daí a emoção fala mais alto. Mas eu tenho que trabalhar no princípio, querido. O princípio está acima das emoções. Então a gente tem que decidir as coisas por princípio. Se você decidiu pertencer a uma igreja, a uma célula, uma instituição, você deve tomar essa decisão em princípio e não em sentimentos. Né? Eu me lembro que tem um casal que não está aqui hoje, mas eles começaram a frequentar a igreja e eu disse: pastor, eu senti de ficar aqui. Eu falei: meu querido, então vai o seguinte, você vai frequentar mais uns meses, e você vai confirmar se esse sentimento teu é uma decisão e não só um sentimento. Porque sentimento varia, meu querido. De repente você veio num dia que estava muito gostoso o culto, estava legal, você gostou, e não é tudo assim. Essa igreja tem problemas que você nem imagina. Não é mar de rosa. Então, continue vindo.
1 mês, 2 meses, 3 meses. Conheça esse povo que você está entrando no meio dele. Nos conheçam. Aí você decide. Você está entendendo, querido? Então, a gente não pode tomar decisão. Eu sou uma lição, a lealdade é baseada em princípio e não em emoções. Porque se você, o exemplo que eu dei, brinco com o Márcio aqui, né? Se você for baseado em sentimentos, poxa vida, eu sabia que ele estava errado. Mas eu fiquei com dó dele. Fiquei com tanta peninha. Aí eu deixei. Você já viu assim? Eu sabia que estava errada a maneira que ele estava vivendo. Mas eu fiquei com dó deles. De falar para o pai dele, para a mãe dele, para o pastor, para o líder. Esse sentimento, querido. A gente tem que trabalhar em cima de princípios, amém? Vocês lembram que as pessoas que seguiram Absalão, lembra lá na lição passada, eram pessoas que não pensaram o que estavam fazendo. Lembra? Tinha um texto claríssimo. Elas seguiram, nem sabiam por que estavam seguindo Absalão. Elas seguiram por sentimentos. Acharam o cara bonito, né? Acharam que ele falava bem, acharam que ele ia ouvi-los, etc. Eles não tomaram decisão baseada em princípio, querido. Porque se você, preste atenção nisso, querido. Se você não tomar decisão baseada em princípios, no momento da emoção você pula fora. Eu já falei várias vezes aqui, quantas vezes eu fui ameaçado de abandonar o pastor Macir. Eu cansei de falar, gente, eu não encontrei o pastor Macir no boteco da esquina. A nossa amizade não nasceu no boteco da esquina. Nós temos uma história junto. Eu não posso romper com ele, ou ser desleal, alguma coisa com ele, baseado num sentimento, num momento. Posso. É igual um casal. Você tem uma crise. Você tem uma crise no teu casamento. Se você viver por sentimento, meu querido, você abandona. Mas se você viver por princípio de Deus, no momento da crise é que você fortalece. Isso é lealdade. Concorda comigo? Então, a gente tem que aprender a trabalhar na nossa vida por princípios e não por emoções. Sabe quando Coré se rebelou lá contra Abraão, né? Ele não somente levou sua família à morte, como mais 300 pessoas foram junto com ele. Por quê? Porque aqueles outros 300 e a família dele foram tudo pela emoção. Eles não observaram o princípio. E todos eles acabaram morrendo, né? Então é muito perigoso, né? Agora, tem um exemplo bem forte aqui de uma pessoa que decidiu por princípio e não por emoções. O exemplo de Jonatas, a gente já falou outras vezes sobre ele. Ele era filho de Saul. Olha lá em 1 Samuel 20, 13. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 13. Quando Saul tentava injustamente matar Davi, olha só o que ele disse e o que ele fez. Olha a lealdade dele para com Davi por causa de princípios. 1 Samuel 20, 13. Ele diz assim: e se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não te informar disso, e não te deixar em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Ou seja, a lealdade dele para com Davi, ele falou para Davi: ó Davi, eu sei que meu pai injustamente quer te matar, mas todas as vezes você vai ficar sabendo, eu vou te informar disso, né? Por quê? Porque ele agiu por princípio. Então Jonatas decidiu pelos princípios, não pelo sentimento, embora fosse difícil para ele. Ele teve que contrariar o próprio pai dele, né? Mas ele sabia que deveria agir por princípio. Muitas vezes, querido, alguém da nossa própria família se levanta contra uma autoridade espiritual. Então temos que decidir a quem vamos ser leais. Eu acho que isso daí é uma das coisas que mais acontece. Isso já aconteceu com você. Você se converte, você está indo, de repente alguém da tua própria família se levanta contra aquela autoridade
espiritual da tua vida, teu líder, teu pastor, a igreja, e você tem que tomar uma decisão. Ou você decide por princípios, ou você decide por sentimentos. É ou não é? Quantas vezes acontece isso, né? Então, essas coisas, elas vão checar a nossa vida e vão nos ajudar a desenvolver uma cultura de lealdade e ver se realmente nós somos ou não leais. Quinta lição. A lealdade poderá lhe custar relacionamentos e amizades. Você que está anotando? Sim, quinta lição. A lealdade poderá lhe custar relacionamentos e amizades. Queridos, tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço, né? Até a sua salvação, querida, teve um preço. Não é ou não é? Jesus pagou um preço altíssimo. E a lealdade também tem um preço, né? Tem um preço. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. Concorda comigo? Quando você, às vezes você vai ser leal a alguém e a outra pessoa vai pensar que você é desleal com ela, mas ela não merece lealdade. Então, a lealdade muitas vezes irá lhe custar relacionamentos e amizades. Por exemplo, sua lealdade a Cristo significa que você não pode manter algumas amizades antigas. Você sabe disso, querido? É ou não é? Você teve que cortar algum relacionamento teu quando você se converteu? Eu tive. Porque não tinha como caminhar com algum tipo de pessoa, relacionamento que você manteve, né? Lá em Tiago 4,4, diz, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, né? Tiago 4,4. Lucas 14,26, Jesus disse, se alguém vem a mim e ama a seu pai, Lucas 14,26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14,26. Então, muitas vezes, para permanecer leal a Cristo, ou aos irmãos, ao corpo de Cristo, aos seus líderes, você vai enfrentar resistência, querido, às vezes dentro da família. Ou você já enfrentou resistência na tua família? Quantos aqui enfrentaram? A maioria, querido. Você vai enfrentar resistência, né? Quantas vezes você ouviu os caras falar, larga daquela igreja, mas você só fica dando dinheiro para pastor, não sei o que, agora virou crente, etc, etc, agora não me visita mais, agora você não quer mais saber de mim, aquelas histórias. Então, custa alguma coisa aqui, não adianta, né? Então, a lealdade de Jonas com Davi lhe custou o relacionamento com o próprio pai. Olha só, 1 Samuel, vamos voltar lá, 20, versículo 32 e 33. 1 Samuel 20, 32 e 33. Jonatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer, papai? O que ele fez? Olha o que Saul fez, querido. Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, para matá-lo. Gente, eu ouvi uma vez, eu nem era pastor ainda, era um dos líderes da comunidade. Uma mãe chegou no meu escritório e falou assim, eu preferia que a minha filha estivesse nas baladas de madrugada do que estar na igreja de vocês. Eu vi isso, querido. Entende, gente? São resistências, são, né? Custa, ela teve que decidir, essa pessoa teve que decidir. Né? Ser leal lá à mãe ou ser leal a Cristo, né? Então, a lealdade muitas vezes ela vai custar um preço. Jonatas quase perdeu a sua vida por causa da lealdade com Davi. Então, a lealdade ela tem um preço. Às vezes custa caro. Então, por isso que nós temos que trabalhar isso na nossa vida, né? Como é que eu vou ser leal? Lição 6. Sua lealdade pode lhe custar outras coisas, até bens materiais. Você vê que o negócio vai apertando, né? Lealdade, muitas vezes, vai custar bens materiais, querido.
Como assim, pastor? Lembra de Moisés? Onde Moisés cresceu até os 40 anos? Dentro de um palácio. Ele era o príncipe. Ele era o cara que tinha toda a autoridade ali. Ele era o sucessor de Faraó, querido. A lealdade dele a Deus custou tudo para ele. Ele virou um servo lá, escravo do sogro dele, cuidador de gado, lá no deserto. Não tinha mais o ouro do palácio, não tinha mais boa comidinha, caminha, não tinha o banhinho, não tinha nada. Você está entendendo, querido? Então a lealdade, às vezes ela vai custar um bem material. Ah, o cara é dono do motel. Daí ele se converte a Jesus. Pergunto para você, pode ser dono de motel e ser fiel a Jesus? Não, meu irmão. Ou você transforma o motel num hotel, ou você queima ele. Ah, eu ganhava vida como pistoleiro. Me converti. Vou continuar. Você entende, gente? Tem certas coisas que não tem jeito. Vai custar, lealdade custa, às vezes, bens materiais, né? Moisés custou, né, tudo aquilo para ele. Olha só, Hebreus 11, 24 e 25 fala exatamente disso sobre Moisés. Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado por algum tempo. A lealdade pode custar. Eu me lembro que no meu caso a lealdade custou só um escritóriozinho de advocacia, né? Ok. O mesmo aconteceu com Paulo, querido. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus? O cara, ele tinha um alto posto. Quem era Mateus antes de conhecer Jesus? Era o cara, cobrador de impostos, cheio da grana. Virou um discípulo que não tinha nem de dormir. Zaqueu conheceu Jesus. Ai, eu tenho que devolver 4 vezes mais. É assim, meu irmão. Então a lealdade, ela custa, e isso não é só lá, custa você ser leal a Cristo, você ser leal aos irmãos, às pessoas, a tua família, tudo tem um preço, querido. Entende? Então a lealdade não é um negócio assim, é um negócio de caráter, é um negócio sério, gente. A lealdade é um negócio assim, para homens e mulheres de caráter, de Deus, pessoas realmente determinadas, né? E a última lição aqui da lealdade, acho que é a última, né? 7. A lealdade requer análise. Não é análise lá e ficar fazendo análise, não, deitado no divã, não. É você analisar as coisas. Sempre que sua lealdade é testada, você terá de analisar muitas coisas de modo a permanecer leal. O que significa isso? Você tem que fazer uma análise detalhada, uma interpretação da informação colocada diante de você. Você está entendendo? Então alguém, por exemplo, põe em questionamento o teu líder de célula, o cara que andou com você, que te tirou lá do lixão, que caminhou com você, que te amou, que te serviu. De repente alguém põe em xeque a idoneidade dele. Querido, você tem que fazer uma avaliação. Você tem que analisar. Vale a pena eu abandonar esse cara? Como estou entendendo? Vale a pena? Não, ele errou. Até que ponto ele errou? Mas quantas vezes ele errou? E quantas vezes ele acertou? Gente, isso é muito parecido. É mesmo um casamento. Um casamento, às vezes acontece algo terrível no casamento, um adultério de um dos cônjuges. O outro tem que fazer uma análise. Até que ponto vale a pena eu romper com isso? O que está em jogo? Ele errou muitas vezes, parou de errar, foi um acidente.
Nós temos filhos, tem o que envolve de eu romper com isso. Você está entendendo? A lealdade exige isso, querido. O que vai implicar? Então eu tenho que fazer uma análise daquela situação, daquela informação que eu estou recebendo, daquela pessoa que está sendo questionada, pondo em xeque. Então, veja, vamos ver algumas coisas que você deve analisar, que vai te ajudar a estabilizar a sua mente e o seu coração. Vai ajudar você a decidir. Entendeu? Vai ajudar. Por exemplo, vou pegar o exemplo do Paulinho aqui. Acontece algo do Marcelo, ele fica chateado com o Marcelo pisou na bola com ele. Ele vai pensar, pô, mas quantos anos eu conheço o Marcelo? Faz 8 anos que eu conheço ele. Quantas vezes ele pisou na bola comigo? Quantas vezes ele me ajudou? Será que vale a pena eu romper com esse cara e ir atrás de um outro? Ou será que eu preciso permanecer leal a despeito disso? Eu vou fazer uma análise, gente. E algumas coisas nós vamos ver que vai ajudar você a ver se você vai ser leal ou não vai ser leal. Primeira análise, é isso que nós estamos falando. Analise o passado dessa pessoa. Olha só como Paulo apelou a Timóteo para analisar as coisas. Em primeiro lugar, ele disse, analise o passado. Lá em 2 Timóteo 1,6. Olha só, se você ler detalhadamente essas cartas de Paulo a Timóteo, primeira e segunda carta, você vai ver que Timóteo, ele estava num momento difícil de transição na vida dele. Ele estava meio balançando. Paulo vem mostrando para ele algumas coisas. Olha só, 2 Timóteo 1,6. Paulo diz para ele, por essa razão, torno a te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo estava balançando, querido. Olha o que Paulo falou. Timóteo, meu querido, se lembre, quem sou eu? Quem é você? Quanto tempo nós andamos juntos? Lembre-se de quem você recebeu, o que você tem. Cara, isso aí é decisivo para te manter leal ou não. Num casamento, numa célula, numa igreja, em qualquer lugar, gente. Você está entendendo? Porque foi o que Paulo falou. Timóteo, pense, cara. Se vale a pena. Pense sobre tudo que aconteceu no passado. Como Deus chamou você. Como que Ele trouxe você de onde você estava. Quem estava envolvido nos momentos difíceis da tua vida. Querido, isso é muito chave, querido, para você permanecer leal. Sabe, irmãos, é impressionante como o diabo trabalha nisso. Você já percebeu, querido? Vocês são líderes aqui. Às vezes a pessoa é ajudada 10 anos, querido. A pessoa era um lixo. Foi trabalhar, ela está ali. Daí esse líder, ele comete um deslize com essa pessoa. Ele esqueceu todo aquele passado. Então, quando você analisa tudo isso, vai te ajudar a você pensar se vale a pena ou não, né? Então, Paulo falou sobre isso, né? Quem foi quem pôs as mãos sobre você primeiro? É isso que Paulo estava lembrando. Veja se vale a pena desconsiderar todo o passado para você romper. Segunda coisa, querido. Analise o indivíduo em questão. Analise aquela pessoa que você está em dúvida se permanece com ela ou não. Analise a pessoa. Faça um checklist dele, um check-up daquela pessoa que está em dúvida. Paulo disse que Timóteo deveria permanecer nas coisas nas quais ele foi instruído. Acima de tudo, Timóteo deveria lembrar o tipo de pessoa de quem ele aprendeu as coisas que ele sabia. Olha só, 2 Timóteo 3,14. Ele diz assim, quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. De quem você aprendeu? Pensa sobre isso, querido. De onde que eu adquiri tudo isso? Aonde que eu cheguei aqui? Paulo está falando para ele. Analise a pessoa que está sendo imposta em xeque. Então, quando alguma pessoa questionar a idoneidade do seu líder, querido, pense cuidadosamente sobre o que ela está dizendo.
Será que faz sentido? Alguém vem para você, olha, eu vi o pastor Renato num lugar muito suspeito, e a pastora Lucélia não estava com ele, querido. Querido, analise. Se tiver dúvida, fala, pastor, o que você estava fazendo? Eu te vi lá naquele lugar, aquele dia. Você vai checar, querido. Porque, gente, a nossa ilusão de ótica, já viu um negócio desse? Imagine Jesus, por isso que falavam de Jesus, porque o cara andava com os pecadores, conversando com a prostituta na rua. Gente, isso é muito chave, então você tem que analisar, você tem que pensar, você tem que checar essas situações, né? Ver o que a pessoa, ver se a idoneidade dele está questionando, pense cuidadosamente sobre o que ela está dizendo, analise o indivíduo que está sendo criticado, querido, e se isso faz sentido. Que nem essa pessoa começou a falar de um pastor, que eu não tenho muito conhecimento com ele, querido, mas eu sei da vida do cara, pelo amor de Deus. Falei, para de falar um negócio desse, que você não sabe o que está falando. Você não pode falar um negócio desse numa pessoa dessa, porque falam por aí. Você tem prova? Mostra aqui. Você não tem, não existe. Nossa, absurdo, né? Então, imagine alguém dentro da igreja, o cara já está meio ali, né? Ouve esses negócios. Então, pense na vida dele, naquilo que ele te ensinou. Pense como começou a sua amizade com ele, querido. Como começou a tua amizade? Isso vai te ajudar. Se vai ser leal ou não vai ser leal. Olha só, eu já li isso aqui, né? Mas versículo 10 e 11 de 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, 10 e 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, Timóteo, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Quanto a você, permanece firme nas coisas que você aprendeu, que você tem convicção, e saiba de quem você aprendeu. Entende, gente? Tem uma história. Será que essas pessoas têm uma história? Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia, você sabe que para abrir uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. E impressionante, que enche de gente. Se passa, onde que você for, qual igreja que você for, gente, tem gente. Eu fui na Santa Paula, que dia que foi? Ontem, amor, que nós passamos lá. Eu passei em frente umas 10 igrejas, uma quase do lado da outra. Todas elas tinham gente. Umas menos, outras mais. Uma diferente da outra. Eu pensei, por que esse povo não se junta, né? Mas não é assim mesmo, né? Então, gente, analise. Essa semana uma pessoa falou, pastor, estou indo para aquela igreja, você conhece o pastor? Conheço. Sabe alguma coisa boa na vida dele? Não, é um homem de Deus, cara. Mas antes de você decidir lá, vá na igreja, cara. Vê se você é o teu estilo, vê se vai gostar. Não vá lá e chegue já de cara dizendo, estou aqui, vou ficar. Chegue lá, analise, meu irmão. Ande com o cara primeiro, a ver que você não gosta do pastor. Ande com ele um tempo. Então, é importante isso que Timóteo estava falando, analise, né? Paulo disse, você tem visto o meu estilo de vida, o meu caráter. O estilo de vida, gente. Analise o estilo de vida, o caráter, né? 1 Timóteo 5,19. Olha só que importante isso aqui, querido. O negócio ali estava feio, cara. A gente olha essa carta aqui, estava tendo uma instabilidade naquela igreja. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. O que ele está dizendo? Timóteo, peraí, cara, você tem que analisar, você tem que checar, você tem que ver se é verdadeiro, se tem prova isso de verdade mesmo. O que os pastores estão pregando, querido? O que o seu líder prega? Isso é importante, você tem que analisar. Você está na igreja hoje, na comunidade, se os pastores, será que eles oram mesmo? Será que eles pregam a palavra? Como é que está? Eles são pessoas idôneas? Pode checar, gente. Entendeu? Vocês estão livres para checar. Não é errado. Mas você não pode ficar com dúvida. Daí que o Renato comprou aquela camisa lá de
200, ó, essa aqui eu ganhei, vou te falar, é cara essa camisa, eu não compro essa camisa. Deu jacaré da camisa. Se tiver dúvida, eu mostro a nota fiscal para você. Eu vou lá, ó, meu irmão, você que comprou, vai lá e quanto você pagou. Entende, gente? Aí você me vê um carro novo aí. Da onde que está o carrão? Pode perguntar, meu irmão. Você entende? Você não pode ficar com dúvida. Aí o cara vem, o que esses pastores né, que estão pondo dinheiro da igreja? Gente, é aberto aqui, meu irmão. A Kelly lá do Augusto é contadora. Pastor Moacir está lá no Piauí faz um mês. Vai estar lá, semana, vamos viajar para lá, fazer um encontro. Vai 6 irmãos daqui para lá. O dinheiro de vocês está sendo usado lá, está sendo usado na igreja, etc. Então, irmãos, a gente não pode permanecer, sabe, com essas coisas, porque isso nos vai ajudar. O que esses caras estão pregando? Será que são homens de Deus? Estão falando da palavra de Deus? Tudo isso vai ajudar você a caminhar em lealdade. Amém? Então, querido, por que é importante isso? É igual numa casa. Imagina um troço obscuro. Um maridão sai, onde é que você vai? Dá uma voltinha por aí, já volta. Você não sabe onde é que o cara vai, meu irmão. Eu vou ali no bar comprar cigarro. E não volta. Comprar cigarro não, né? Entende, gente? Tudo tem que ser as claras, meu irmão. Celular. Meu celular está aberto. Quem quer ver? Quer ver as mensagens do meu celular? Pode ver, gente. Quer entrar no meu computador? O que eu acessei hoje? Aí. Tem que, entendeu? Porque isso vai gerar confiança, transparência. Então, querido, essa cultura da lealdade, a gente precisa desenvolver. E nós brasileiros temos muito problema nisso, querido. Muito problema. Né? Ok, então, essas coisas aqui vão nos ajudar a mim e a você, a desenvolver essa cultura de lealdade, né? Para terminar. Quantos era aqui do tempo que a gente ia orar no mato, que acendia todo? Nossa, aí, ó. Querem ir lá de novo? Nossa, era bom, né? Rapaz, um dia eu estou no escritório, me chega um cara lá, mas me acabou. Vocês estão enganando o povo, porque aquilo ali não tem nada a ver com aquilo, são bactérias que acendem, porque vocês ficam sapateando lá e a bactéria faz acender o negócio. Gente, foi lá no meu escritório, gente, eu olhei para aquele cara. Ele não está mais na comunidade, ficou um tempo lá. Eu olhei para ele e falei, não acredito, meu irmão. Você está dizendo que eu, pastor Moacir, levamos vocês lá propositalmente para enganar vocês? Não acredito que você pensou isso. Se for bactéria, meu irmão, pode até ser, mas eu não sabia que era bactéria. É LED. Se entende, gente? Que negócio doido, meu irmão. Não é loucura um negócio desse? É. Daí, rapaz, não tem que convencer ele. Não sei de onde ele tirou isso. Eu falei, mas se fosse assim, então, os índios, sei lá, cara, a hora que você estivesse sapateando. Então vamos lá, sem orar, e vamos só sapatear lá, ver se vai acender o negócio. Nada a ver, irmão. Você entende? Então, são coisas assim, cara. E tem, meu irmão. Né? Amém, irmãos? Então, você é líder, querido. Né? Você é líder, você está liderando pessoas, vai liderar mais pessoas, discipular pessoas. Então nós precisamos desenvolver essa cultura, né? De lealdade, de transparência, de conhecer um outro, de avaliar, meu irmão. Eu vou analisar. Vale a pena? Será? Será que vale a pena? Isso passa. É ou não é? Ué, nós tivemos crise na comunidade, passou. Uma hora passa. Amém, irmãos? Quantos entenderam? Não fique com dúvida. Se você não gostou dessa pregação, pastor Renato, esse negócio, que nem a Marinês falou, pastor, eu preguei, semana passada ela falou, o pastor Renato está preparando esse negócio aqui. Brincadeira, a Marinês, aquele jeito dela, né? Porque umas palavras bem assim, né? Que a gente não está acostumado às vezes a ouvir isso, né? Amém, queridos? Então, eu creio que Deus está nos levando realmente assim a um nível de maturidade, né? Da gente crescer equilibradamente, né? A gente
ser maduro nas coisas, né? Parar de acreditar em Papai Noel, né? E essas coisas, né? Em Coelhinho da Páscoa, né? Vai lá checar se o Coelhinho da Páscoa realmente vai, né? Amém, irmão? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim, eu queria, não sei se os irmãos, quem estava na portaria ontem está aqui hoje, não? Ah, tá. Betinho, Mário. Olha, irmãos, eu quero parabenizar os irmãos aí que estão na portaria, todos, né, que têm feito o trabalho bem de Deus, servindo. Mas, ultimamente, né, vocês perceberam, desde a semana passada, eu dou uma sugestão aqui para todos, né, estavam uniformizados, né. Ontem eu não estava no culto, mas semana passada, os homens, alguns estavam com camisa branca, né, clarinha ali e tal, crachazinho, né. Então, queridos, né, você está na portaria, né, a esposa aí no domingo, né, se você quiser, né, não precisa ser calça preta, camisa branca, mas uma camisa clarinha, ou o marido, o homem, uma camisa branca, clarinha. Por que é importante isso? Até para identificar, você tem um crachazinho que já fica lá, né, apoio, né, então fica mais bonitinho, né, amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor com nossas vidas, porque são dias que o Senhor tem nos chamado a responsabilidade, Senhor. Tem nos atraído para perto de Ti. Toda vez que o Senhor nos atrai para perto, certamente somos tremendamente abençoados, mas também temos que corresponder com transformação da nossa vida, Senhor. Eu agradeço por cada vida aqui, Pai. Esses meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui, que o Senhor trouxe nesta noite, Senhor. E eu sei que o Senhor tem falado ao coração deles, Pai. Assim como aqueles demais que não vieram, Senhor. Obrigado por esse tempo na igreja. Obrigado, Senhor, pela maturidade que o Senhor está trazendo no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, o Senhor é que tira todas as dúvidas. O Senhor é que convence, o Senhor é que consola, o Senhor que esclarece, que revela. Eu peço, Senhor, revela para cada um dos meus irmãos, revela para nós também. E ajuda-nos, Senhor, a caminharmos juntos em lealdade ao Senhor e com o corpo de Cristo, Senhor, para que o teu corpo seja um corpo que cresça, Senhor, equilibrado. Obrigado, Senhor. Abençoa cada família aqui, esta noite, esta semana, derrama a tua graça sobre eles, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.